Bom dia, boa tarde, aliás. Boa tarde, boa tarde. Boa noite. Para mim, sim. Em primeiro lugar, muito ruído, né? A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que Michel Temer já estabeleceu um padrão, né? Depois de 12 horas, ele demite todo mundo que está enrolado com a Lava Jato. Contrariamente ao que fazia Dilma Rousseff, porque todo mundo diz que a Dilma Rousseff não mandava embora os investigados. Ela fazia o contrário, na verdade. Ela chamava para o ministério dela. Ela fez isso não só com o Lula, o caso mais célebre, mas ela fez também com Jacques Wagner, quando ela tirou da Casa Civil e inventou um ministério para dar a ele um foro privilegiado. Fez com Carlos Gabas, do Cláudio, uma semana antes de... Não, Cláudio não. Uma semana antes de ser mandada, chutada para fora do Palácio do Planalto. Então, o padrão dela era o oposto. Não é que ela fosse só conivente, ela era cúmplice da proteção dessa gente. Bom, deixando de lado esse fato, e vocês concordam comigo, é evidente, há uma zoeira danada, né? É muito ruído essa história do Temer ter sido avisado de que os vazamentos partiram da PGR, né? Nós fizemos várias aqui elucubrações enfim, no fundo, na política, assim como na vida, sempre o mais lógico, né? O mais claro é o que ocorre, né? Sem muita coisa mirabolante, né? Parece que a gente não pode afirmar, né? Foi dito para o Michel Temer, né, de que os vazamentos dos áudios Isso a gente pode afirmar, né? Sérgio Machado, não, sim, que foi dito ao Michel Temer, a gente pode afirmar, né, que os vazamentos teriam partido da PGR, né? O que eu quero dizer que não tem mirabolância nisso, faz sentido, né? Porque o Sérgio Machado, se a gente pensar bem, ele prejudicaria ele próprio, ele vazar os áudios, o acordo dele. Não é que os áudios eram pressuposto para o acordo. O acordo foi homologado pelo Teori, né, logo depois da primeira divulgação, se não me engano. Uhum. Né? Depois, tem um aspecto estranho, que é a conversa do Renan Calheiros com Vanderberg, né, que teria sido gravada pelo Sérgio Machado. Tem tudo um pouco estranho. O que eu quero dizer é o seguinte: faz sentido que tenha partido da PGR. Né? Não pode ser. Afirmar que saiu. É de uma qualidade estonteante, né? Se isso é grave. Se isso ficasse demonstrado, é o fim da Lava Jato brasiliense, pelo menos. Obviamente vai tudo para o Beleléu. Então, a gente verdade, que não... Eu não acho nem que... Eu acho que, na verdade, está além da Lava Jato, ou paralelo à Lava Jato. Não tem a ver com a Lava Jato. Né? Tem a ver com certos acordos, teria a ver com certos acordos, né, com o PT, né, e com certas ambições pessoais e conveniências da PGR. Spy versus Spy do MED, né, esse troço. Não, o nosso maior medo, na verdade, sempre foi, nós três sempre discutimos sobre isso, é uma geleia, né? É que todos os casos acabem ficando a mesma coisa. É a armadilha visual, é que todos os políticos sejam acusados dos mesmos crimes, mas é diferente um cara que recebeu até uma propina para financiar ilegalmente do mandante do Petrolão, ou de quem arquitetou o Petrolão. É diferente a posição de todos eles, e essa distinção sempre foi muito bem feita pela Lava Jato em Curitiba. Quer dizer, eles sempre souberam dizer quem era o chefe de cada quadrilha, quem operava para quem. Essa distinção, essa atribuição de responsabilidade sempre foi a especialidade da Casa Sérgio Moro. Agora você está falando mais especificamente do caso da delação da Odebrecht. A delação da Odebrecht é para ser pensada com muito cuidado, porque nós queremos que eles denunciem tudo e todo mundo. Eu tenho receio disso, que não se faça distinção entre o Petrolão e os demais delitos, ou até mesmo doações absolutamente legais que podem ter sido feitas pela Odebrecht. Né? Ou Caixa 2, né? A gente sabe que o PT, a primeira coisa que faz, quando é pego com a mão da botija, é falar, não, foi Caixa 2. Eu acho que Curitiba está vacinado, viu, em relação a essa estratégia da Odebrecht.
E pode ver que também ninguém se manifestou de lá sobre nada disso aí. Novamente, a própria notícia da delação, ela surge por parte ali dos advogados da empreiteira, novamente querendo criar um fato, né? Um fato político como aconteceu da outra vez. Então, tem que ter realmente muita cautela aí no que vai acontecer com essa delação Cláudio, né? O pessoal lá, eu sei que o pessoal lá está bem vacinado em relação a isso aí. No caso do Sérgio Machado, Diogo... Só para você continua já, mas na época das operações na Odebrecht, eles já fizeram essa distinção. Quer dizer, já havia o setor de propina, o setor de propina de pagamentos paralelos, que eles identificaram muito bem na Operação Shepe, na Operação Acarajé, e aquela outra lá, aquela grande lista com todas as... que era de outro departamento, era outra esfera de comando, não tinha nada a ver com esse setor aqui, né? Eles identificaram as duas fontes de pagamento. Inclusive, quando houve o próprio Teori, a gente ressaltou isso em algum momento, mas vale a pena tocar de novo no assunto. O Teori, quando analisou, porque Curitiba mandou para que ele pudesse analisar justamente essa lista, o pertencimento dela àquela investigação, e ele, quando separou isso, ele fez, toda a referência que ele faz a essa lista é a coisa da lista Bisol, né? A armadilha Bisol. Então, há o entendimento, e só o entendimento de dentro da Lava Jato, e esse entendimento ele é exposto através do voto, do parecer do Teori, de que aquela lista foi plantada. Então, não tem nada a ver com a investigação de verdade, né? Foi uma lista, obviamente, plantada ali para criar aquele fato, né? Eu me referia justamente ao anúncio da delação definitiva, né? Quando eles fizeram anúncio da delação definitiva. Agora, aí vieram, negaram, não é bem assim, a Curitiba negou e tal, e agora, novamente, não, agora está tudo certo, está assinado, tem 50... Não está assinado. E não é assim, né? Então, assim, é complicado. Está quase lá. Eles estão naquela parte de... Peraí, eu tenho a expressão exata aqui no meu celular, um segundo só, porque me explicaram em que estamos. Termos de delação? Está estabelecendo os termos de delação? Eu só sei em inglês. Non-disclosure agreement. Você fala isso que eles assinaram. Você fala isso e aí daqui a pouco vão dizer que a gente é patrocinado pela CIA, viu? Cuidado. Os termos estão postos, mas não houve ainda o entendimento, né? Não houve ainda a aprovação disso, né? Os termos foram postos, o que eles podem entregar, né? Agora, tem essa outra delação que vai ter muito barulho, é a delação do filho do Sérgio Machado. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso aí. Por internacional, né? Exatamente. O Sérgio Machado tem três filhos, tem uma filha e tal, mas tem 2 filhos que atuaram muito tempo no mercado financeiro, né? Um, inclusive, foi executivo do Credit Suisse e o outro atuava no mercado financeiro com gestoras de ativos. Então, em Londres, inclusive, quer dizer... Trabalhou no Credit Suisse aqui ou lá? Lá. Acho que trabalhou aqui também, tá? A gente, inclusive, tem uma informação que a gente vai dar daqui a pouco, que os 2 irmãos são sócios, inclusive, num fundo de investimento. Coisa que ele, como executivo do Credit Suisse, não poderia ter. Ele teve esse fundo. E o que se diz, quer dizer, qual é a importância disso? É que a grana toda que foi desviada pelo Sérgio Machado, né, ela foi para esses fundos geridos por eles, e aí vai ter grana do Renan, muito provavelmente, porque, né, o seu operador do Renan. Então, essa coisa aí vai ter um impacto ainda enorme. O pacote do Sérgio Machado é um pacote completo, né? É um pacote completo. E até o fundo de investimento, né? É fantástico. Isso tudo... É um serviço de banking, né?
Isso tudo, como nós dissemos, provoca um ruído danado no governo. Mas o Temer não é besta. Esse ruído é motivado também por alguns fatos. O primeiro deles é que... Peraí, onde é que foi o... ele está ouvindo a gente. O primeiro deles é que esse governo tem 19 dias. Então, acabou de começar. O trauma do impeachment é muito recente. Tudo que se esperava, por exemplo, todas as ameaças que o PT fez, vamos queimar pneu, vamos paralisar o país... tudo mais. Isso a gente já falava. A gente já falava, mas foi menos do que... Acabou a militância paga, não é isso? O próprio Rui Falcão admitiu isso agora. Você tem 6 sujeitos no Ministério, no Ministério da Cultura, essas coisas. Realmente foi aquém do... Você sabe o que me lembra o PT? Você sabe o que me lembra o PT? E aí, olha, não estou querendo estabelecer nenhuma relação desonesta aqui, é só uma imagem. O Serginho Chulapa, centroavante, no final de carreira, já no Santos, meio barrigudo, né? Na banheira. Fazer e acontecer e não sei o que, patati patatá, né? Ele era só firula, né? O cara não era mais aquela bomba que ele era, né? Ai, centroavante. É isso, o PT chulapa, você entendeu? Gordo. Eles querem a quarentena, eles querem a grana do governo. É lógico. Imagina se eles querem ficar acampados. Mesmo aquele acampamento desse MTST, né? Que foi tirado da frente, perto da casa do Temer aqui em São Paulo, a polícia foi lá e tirou. Mas fosse outro tempo, ia ter uma resistência, né? Olha, não foi difícil, viu? Não foi difícil. Até a meninada, estava toda ela no impeachment lá, um jornal mostrou, a gente reproduziu, todos eles hospedados, foi a Veja, toda a garotada hospedada no hotel 5 estrelas de Brasília. Eu acho que é o Royal Tulip, né? O Royal Tulip. Aqui foi ridículo, essa turma toda só em hotel de luxo aqui. Esse negócio assim. É aquilo, depois que o sujeito experimenta a business class, a primeira, não quer saber voltar para a econômica, pessoal. Eles não querem mais, não. Existe muito ruído, mas o Temer não é besta também, né? A questão toda é o seguinte: qual é o impacto de todo esse ruído? Ou seja, não é melar Lava Jato, entendeu? A história dos vazamentos, dos áudios, né? É tentar criar ali uma cisão dentro do PMDB, né? A fim de viabilizar o julgamento da Dilma, ou seja, que a Dilma seja julgada no Senado e seja afastada definitivamente. Essa é a intenção, né, de todos esses ruídos. Né? Então, o que leva a que nós acreditemos, né, que uma vez afastada definitivamente, né, esse homem possa organizar a vida direito, né, e tentar governar essa porcaria aqui. Eu acredito um detalhe: o Temer não é bobo. Não, imagina. Se no fim de julho ele perceber que a coisa está meio apertada, ele empurra com a barriga esse impeachment até meados de outubro, até depois das eleições municipais, porque ele pode, ele tem 180 dias aí, e ganhar tempo no Senado pode não ser complicado. Tem maioria? Não é mal, não. Ontem eu conversei com as lideranças aqui do PMDB, da base, justamente questionando sobre o impacto desses vazamentos e novos ministros que caem, etc. E é claro, obviamente, que ninguém quer governar nesse solavanco, né? Nessa coisa constante, toda semana ter alguma coisa nova contra alguém ocupando cargo importante, aí, como contra algum ministro. Mas eu perguntei justamente sobre se havia cisão, se isso já tinha provocado alguma cisão no PMDB. E a informação é que não. E, inclusive, ontem, o próprio Renan Calheiros fez questão de divulgar uma nota dizendo que o cara da CGU, né, do Ministério da Transparência, não era dele, embora a gente, né, todo mundo soubesse que era, mas ele fez questão de dizer que não era dele, justamente para não ficarem explorando esse negócio. Então, você agora derrubaram o teu indicado lá, você vai ficar, vai passar a brigar com o governo, vai prejudicar o impeachment no Senado. E não, há o entendimento de que não tem volta, há o entendimento de que realmente
esse é o que se tem. Essa alternativa é a única alternativa que se tem. Então, é o único caminho, né, que se pode ter. E a resposta tá no mercado, né? O próprio Setúbal ontem deu aquela mensagem, né? Uma coisa que é simbólica, né? Apoiando todo esse processo do impeachment. Enfim, um cara que até pouco tempo atrás... É importante. Tudo dessa área é muito importante. O Temer, infelizmente, não fez o que nós dissemos para ele fazer, né? Ele tinha que obedecer ao antagonista. A gente falou desde o começo. Faz um ministério técnico. Ele não teria todos esses problemas se tivesse feito um acordo mais geral com todos os aliados dele. Inclusive, seria bom. O Renan tem mais problemas agora com o ministro do que se ele não tivesse o ministro. O Romero Jucá ele estaria numa situação muito melhor neste momento se não tivesse ocupado o ministério. Então, foi uma burrice deles próprios, essa sede de ocupação de cargos. Agora, a questão é essa, é economia. Quer dizer, o Brasil vai pagar um preço altíssimo por todas as burradas que fez, altíssimo. Se o Temer cair, vai se tornar impagável e a gente realmente quebra. Se o país estiver disposto a pagar o sofrimento derivado desse cataclisma, como disse o Estadão, não há o que fazer, a gente vai pagar. Olha, eu acho que tem são dois pontos importantes que definirão a agenda política até 2018 e talvez até para mais disso, né? Um é o impeachment definitivo, que é urgente que aconteça, caso não tenha, de fato, a possibilidade de ocorrer, porque, sabe-se lá por quê, por alguma cisão inesperada, etc., o Temer empurra com a barriga, é um caminho, mas não é a melhor coisa, o melhor é que ela saia, e as eleições municipais, né? A notícia, que eu acho que é uma notícia muito relevante, que nós demos e saiu de uma maneira muito, muito secundária na imprensa, foi essa pesquisa interna que foi feita pelo PT, né? Uma pesquisa que eles encomendaram, que foi divulgada internamente, que ele só tem, me parece que 7% dos votos de todas as prefeituras que eles têm hoje, eles só terão possibilidade de ganhar em 7% delas, dessas cidades, no Sudeste e 8% no Nordeste, um número desse. Ou seja, é o fim do PT. É terra arrasada. É terra arrasada. Isso é muito importante, né? Que esse quadro se mantenha, até piore para o lado deles, né? Em prol da democracia, que a gente está falando aqui. Voltando só aqui. Se socorrer, só complementando, desculpa, se socorrer, acabou o PT e a política nacional pode começar a respirar outros ares, tem essa possibilidade. Porque o ideal é que haja um rearranjo total, né? O ideal é que a Lava Jato entre com uma ação contra o PT, o PMDB e o PP, e todos os partidos tenham que se rearranjar. Tem de haver um rearranjo político, uma reforma política, e a partir da reforma política, uma nova redistribuição. A gente está passando por um processo de mãos limpas. Aqui todos os partidos foram extintos, todos eles, direita, esquerda. A esquerda estava menos envolvida, quer dizer, o antigo Partido Comunista menos envolvido em mãos limpas, foi para o Beleléu, obviamente que caiu um muro também. Mas todo mundo teve de se reposicionar. E é saudável que isso aconteça no Brasil. O Temer, se ele for esperto, ele vai fazer desses limões aí que estão acontecendo as limonadas, né? A própria substituição do ministro do Planejamento, ela está sendo analisada com muita cautela, porque embora o PMDB diga que a vaga é dele, eles querem indicar, isso é uma coisa ainda que não tem muito acerto dentro da bancada. E o próprio Temer já pediu a orientação do Meirelles para entrar nesse jogo. Eu sei que foi indicado um nome excepcional para ele, técnico, e esse nome eu não posso dizer quem é porque eu não quero queimá-lo, e também mas nessa linha, né? O obstáculo é o PMDB. Eu espero que o Temer enfrente e aprenda com o que aconteceu antes com o Romero Jucá, ele aprenda e não caia, não repita o mesmo erro. Ele teve
É aquilo que você falou, desculpe, aquilo que você falou antes, Diogo. Os caras do PMDB têm que entender também, né, que é ruim para eles, pode ser uma exposição, inclusive, desnecessária, eles colocarem ministros lá. Então, não faz muito sentido. Tem que ser um governo. Tem que ser técnico. É uma lógica doente, é a mesma do Eduardo Cunha. Porque se o Eduardo Cunha, depois do impeachment, tivesse renunciado à presidência da Câmara, tudo ele teria poupado para ele próprio um desgaste tão grande. Ele estaria lá na Câmara, mandando no tal do Centrão, do Baixo Clero, estaria fazendo o que ele sempre fez. Só que não na posição institucional que ele tinha, com menos poder do que tinha, mas ele teria uma posição de força agora. Bom, chega, já deu. Todo mundo tem notícia para publicar aqui. O Cláudio já levantou 3 vezes. Abração. Tchau. Tchau. Tchau.